E aí, gente, Hackman aqui. A gente vai continuar nossos vídeos sobre Quantum Machine Learning, pegando a base do artigo da Maria Schuld, que eu já citei. Não sei se eu pronunciei certo porque é alemão. E a gente está falando sobre inteligência artificial, né, das outras áreas dentro da inteligência artificial. E a gente estava falando sobre Machine Learning, né, que é o nosso tópico, que tem muito a ver com Deep Learning. Lembrando que isso significa aprendizado de máquina. Mas Deep Learning eu tenho visto que tem sido aplicado em várias outras áreas. Mas normalmente algoritmos, por exemplo, de processamento de linguagem natural, reconhecimento de voz, eles podem sim estar dizendo que eles usam Deep Learning. Então, algumas áreas parecem separadas, mas a gente separa por tópico, mas no fim é a mesma coisa. Assim, na mesma coisa no sentido de que algumas áreas vão precisar de Deep Learning, de usar esses sistemas de mais camadas para conseguir fazer as coisas. E outra imagem que eu queria mostrar é sobre 3 áreas da inteligência artificial que são importantes citar, que são divisões, né? Que é o aprendizado não supervisado, o supervisado e o aprendizado de reforço. Tem outros também, como, por exemplo, aprendizado recorrente, que é Recurrent Neural Network, mas aqui só tem 3, no caso 4 seria mais acurado. Tem uma também que é semi Recurrent Neural Network, enfim, tem várias opções aí que poderia ser adicionada. Mas vamos lá. A gente vê que o aprendizado supervisado que está em vermelho, a gente tem, por exemplo, coisas como diagnóstico, provavelmente de medicina, né? Você, por exemplo, põe dados relacionados a câncer ou a sintomas que a pessoa sente, né? Você faz um sistema que consegue aprender a conhecer a partir desses sintomas da doença. De previsão, por exemplo, relacionada ao mercado financeiro, a parte também supervisada, predições, optimização de processos, retenção de consumidor, classificação de imagens e detecção de fraude. No aprendizado não supervisado, lembrando que o aprendizado supervisado é quando você tem dados categorizados. Você mesmo categoriza dados. Por exemplo, eu quero fazer um sistema que reconheça gatos ou cachorros. Então eu falo para o sistema, esse banco de dados é de gatos, esse banco de dados é de cachorros. Você tem que saber essa diferença. Então você diz ao sistema qual que é o certo e o errado que ele tem que fazer. No caso do aprendizado em azul não supervisado, você não diz ao sistema nada, só manda lá o banco de dados e que se ferre. E coisas que são usadas nisso é, por exemplo, visualização de Big Data, né, de um banco de dados grande, marketing meio que focado no tal consumidor. Sistemas de recomendação, a gente pode ver aí, por exemplo, o sistema da Netflix. Eu não sei se não é supervisado no momento, mas, por exemplo, sistema de recomendação do YouTube, da Amazon, que recomenda produtos baseados na navegação do usuário. E ali embaixo, o que eu mais gosto, que é o Reinforcement Learning, que tem muito a ver com a parte de recompensas, né? Não tem muito a ver. É o sistema de recompensas, em que você reforça o sistema através de recompensas. Então, é muito usado em jogos, por exemplo, o AlphaGo usava Reinforcement Learning, o AlphaZero, que joga xadrez, o AlphaStar, que joga StarCraft, todos da DeepMind, o OpenAI 5, que jogava Dota 2, que a gente fez vídeo no canal de todos esses. Todos esses usavam Reinforcement Learning. Especificamente também um algoritmo, alguns deles usavam Monte Carlo, que é um algoritmo de pesquisa, mas Reinforcement Learning era uma parte importante. Então, você tinha as penalidades, por exemplo, quando o personagem morre, é uma penalidade, então o sistema é penalizado. Tipo, -1, valor -1. Quando o jogador ganha, né, o sistema ganha, o sistema de inteligência artificial, ele ganha pontos, né, tipo, +1. E o objetivo é ele ter um valor maior, então, um valor numérico maior. É também usado em navegação de robôs, decisões em tempo reais, mas o principal é inteligência artificial. Eu também tenho visto, eu fiz um curso, na verdade, no Coursera, até recomendo para vocês, eu vou deixar na descrição, é um curso de Reinforcement Learning na área financeira, né, no mercado de ações. É um curso pesado porque é só a parte matemática, por exemplo, praticamente que ele põe, ele não mostra código nem nada, é só a parte matemática, meio que uma teoria na prática, né? Mas enfim, é bem legal. Do uso de reinforcement learning na área financeira, né?
tô pensando em escrever um artigo desse tipo na minha faculdade, né? Porque a minha faculdade é relacionada ao mercado financeiro, a FECAP, né? Na iniciação científica eu quero focar na área financeira, né? Eu queria falar sobre inteligência artificial nos games, né? Mas como que não tem muito a ver com a universidade, que tem a ver mais com a parte financeira, então eu acho que eu vou fazer sobre reinforcement learning na área financeira. Tem esse artigo aí, agora eu vou mostrar alguns artigos sobre o assunto. Uma tese de doutorado, Universidade de Basque, não sei se é na Itália, enfim. Basque me lembra Itália. Não, Universidade del País Vasco, sei lá, que país é esse. Enfim, aplicação de Machine Learning em técnicas de predição de eu sempre esqueço, predição, daquele negócio do tempo, previsão de tempo. Previsão de tempo. Weather quer dizer tempo, não sei se literalmente. Aqui também para prever o tempo, né? Que vai chover, enfim, agora em Atenas, né, Geórgia. Quando eu olhei Atenas, eu pensei que era na Grécia, né? Mas enfim. E basicamente na Universidade de Flórida, no caso. Né? Agora eu buguei, né? Não sei se é da Universidade de Flórida ou se é de Atenas. Enfim. É uma tese de mestrado sobre o uso de Machine Learning para detecção de tempo, né? Você prevê o tempo baseado em dados passados do tempo. Né? Então você tem, eu já vi uma pesquisa sobre isso e basicamente você tem os dados do tempo, que é muita coisa, tipo, é muita coisa. Imagina tipo os dados relacionados ao tempo. Pensa o mundo é uma esfera, né? Obviamente. E você tem um campo vetorial esférico, né? E você vai usar esse campo vetorial de dados 3D aí, não sei se a parte 3D importa, mas você vai pegar esse banco de dados vetorial e calcular várias coisas como a velocidade do vento, sei lá, muitas coisas relacionadas ao vento, relacionadas à gravidade, talvez, né? Relacionadas a várias coisas que compõem o tempo, que é muita coisa. Então o número de dados que você tem que usar para prever o tempo é muita coisa. E a computação atual é um problema no momento, né? Então computação quântica pode realmente, se funcionar na prática, ajudar a acelerar a pesquisa relacionada a esse assunto. Isso aqui é de 2017, no caso. Machine Learning também para previsão de tempo, né? Temperatura local. Não sei se foi uma tese, aqui é uma tese de mestrado. É que normalmente nos Estados Unidos, para quem aí faz mestrado, normalmente nos Estados Unidos não é dissertação mestrado, né? É uma tese. Então você apresenta um problema e resolve ele. Entre aspas, né? Porque muitas vezes não resolve nada. Mas não é dissertação, no caso, né? E aqui a Universidade do Oriente Médio, que aqui é para a parte de medicina, né? Usando Machine Learning, né? Quando diz Machine Learning e Deep Learning, é tudo a mesma coisa. É tudo inteligência artificial. A maioria dos modelos usa Machine Learning. É só um termo que é usado, mas no fim tudo usa Machine Learning, porque todos os algoritmos que existem são atribuídos normalmente a Machine Learning. De certa forma, você vai acabar usando no sistema. Se você tem um sistema com diversas camadas, você vai acabar usando Machine Learning. Deep Learning, no caso, né? Porque você tem várias camadas. Então, no fim, meio que te confunde aquele gráfico anterior, porque no fim é uma coisa que engloba tudo, na verdade. Então, nesse caso, usando regressão logística, que é um algoritmo meio ultrapassado, né? Esse aqui é de 2015, mas para 2015 tudo bem, mas normalmente ninguém usa. Pelo menos eu não vejo muitos artigos atualmente relacionados à medicina, principalmente a câncer de mama, usando logística e regression, né? Enfim. Aqui, baseado provavelmente no histórico patológico do paciente, você aprender aí a relação ao câncer de mama, né? Então provavelmente aí nas imagens, mas é os dados do paciente. Eu já vi muito esse tipo de programa que usa os dados do paciente, né? Sei lá, vamos supor que ele é diabético, então os dados relacionados à parte da diabética do paciente, né? Até eu lembro de um curso que eu fiz sobre Machine Learning da Deep Learning AI, que teve meio que um exercício sobre isso. Então tem o paciente meio que diabético, né, por exemplo, e você vê a taxa de coisas que ele tem no sangue, né? Se a taxa dele tá alta de glicose, sei lá, uma coisa assim. Sei lá, os parâmetros relacionados à doença. Você treina o sistema em vários pacientes, né? Você treina um sistema de banco de dados de vários pacientes. Claro que isso tem que ser coletado da forma correta, de forma ética.
para você treinar o sistema para reconhecer, baseado nos dados do paciente, a probabilidade dele de viver no futuro, ou de, sabe, ter uma previsão meio que baseada usando uma forma computadorizada, né? Enfim, então, talvez alguns médicos que você veja por aí, não sei se eles usam machine learning na prática para isso, para dar uma notícia dessa, mas pode ser usado nesse sentido, né? Tipo, você vê os dados de vários pacientes, você agrupa aquilo e o sistema meio que vê, baseado nos dados, a possibilidade aí de recuperação do paciente. Embora a gente creia, né, milagres aí, quem é cristão aí, enfim, ou em capacidade de recuperação, né, muitas pessoas se recuperam mesmo com notícias desse tipo, mas enfim. Esse é um problema, né, porque você usar inteligência artificial para isso, se o sistema dá erro, ele nunca mais vai ser usado, né, porque tipo, se ele dá erro uma vez, as pessoas já vai começar, mano, deu erro uma vez, esse paciente ficou traumatizado, de repente ele nem estava com nada direito, enfim. Então tem essa coisa de que eles não podem falhar tanto quanto o médico até. Então eu acho que nesse sentido, porque o médico, quando ele erra, pô, um ser humano, mas quando um sistema de inteligência artificial erra gravemente, aí vai para o noticiário e tal, enfim. Aqui é detecção mais cedo, né, de câncer de mama usando machine learning, né. Tem muitos artigos relacionados a machine learning a câncer de mama, né, porque é o câncer mais... Depois do câncer de pulmão, se não me engano, eu acho que, se não me engano, o câncer de pulmão é o mais comum. Depois é o câncer de mama. Enfim, vamos terminar por aqui, que a outra parte é meio da matemática. Então a gente vai terminar por aqui e continuar no próximo vídeo, na próxima aula, sobre quanto machine learning, alguns parâmetros aí do artigo da Maria Schud. Era isso, até o próximo vídeo.